avança para essa outra imagem aqui, que é a formação de uma artéria denominada artéria renal polar. O que nós esperamos de comportamento arterial em relação ao rim? Que a artéria que vai em direção ao rim seja a artéria renal e que ela entre sempre pelo hilo. Em alguns momentos, nós poderemos ter uma variação anatômica, onde ao invés da artéria penetrar o rim através do hilo, ela faz esse acesso, essa penetração pelo polo. Pode ser pelo polo inferior, como demonstra aqui nessa figura, né? Ou pode ser também pelo polo superior, não tem uma regra para isso. Assim como também ela pode ser ramo da aorta abdominal, como acontece com esse exemplo, ou ela pode ser também ramificação da própria artéria renal, tá bom? Então, sempre que você tiver uma artéria penetrando o rim por um dos seus polos, seja o superior ou o inferior, você vai denominar de artéria renal polar, ok? Então, nós temos esse exemplo aí, ó. Nós temos esse outro exemplo, agora entrando pelo polo superior, ambas como ramificação da aorta abdominal, tá bem? Ó, você percebe a artéria renal aqui e a polar saindo lá da artéria aorta. Ó. Aqui você já tem uma ramificação dela a partir da artéria renal, ó, indo aqui em direção ao polo inferior. E aqui a mesma coisa, ó. Aqui já saindo da aorta, aliás, né? Ó, saindo da aorta aqui, vindo para o polo, e aqui saindo da artéria renal, ó. Ok? Então são detalhes aí que você tem em relação a essa artéria polar. Essa outra figura... Professor, desculpa interromper, mas sempre eu vou ter uma artéria renal, né? Tipo, mesmo se eu tiver uma polar, isso não Sim, vai tirar a outra, né? não. O que pode acontecer é você não ter a artéria polar, ok? A inexistência da artéria polar é algo muito provável, porque ela é uma variação anatômica. Agora, a artéria renal, não. Essa você sempre terá, ok? Essa figura aqui, ela mostra o seguinte, olha, eu tenho uma ateromatose de artéria renal. Tá vendo aqui, ó, formação de uma placa de gordura, ó, na região da artéria renal. O que nós conseguimos perceber com isso? Eu tenho um volume de sangue reduzido chegando na estrutura renal, tá bom? O sangue está vindo aqui pela aorta, ó. Quando ele entra pela artéria renal, para ir ao rim, ele tem um bloqueio aqui na artéria renal, pela formação de placa de gordura, e ele tem uma dificuldade de passar. Automaticamente, o volume de sangue que está acessando o rim será um volume reduzido. Lembra daquela estrutura dos néfrons que nós falamos lá na aula anterior? Nós vamos encontrar naquela região próxima ali à cápsula de Bowman, na região ali da cápsula de Bowman, um conjunto de células chamadas de células justaglomerulares. Essas células justaglomerulares, elas secretam uma substância chamada renina, tá bem? Como que ela vai produzir essa substância renina? A partir do fluxo de sangue que passa por elas. Quanto maior o fluxo de sangue, menor é a secreção de renina. Quanto menor o fluxo de sangue, maior a secreção de renina. Ok? Veja se ficou claro isso. Se está passando muito sangue pelas células, elas secretam pouco. Se passa pouco volume de sangue, elas secretam muito. O que? Renina. Essa renina, ela vai interferir diretamente no controle da pressão arterial. Quanto maior o volume de renina secretado, mais angiotensina eu vou produzir, mais aldosterona eu vou produzir e maior será a minha pressão arterial. Tudo bem? Eu não vou entrar em detalhes agora com vocês como é que é esse trânsito, né, de renina, angiotensina, aldosterona. Isso é algo que vocês vão aprender melhor na fisiologia.
Mas entenda isso agora. Uma placa de ateroma aqui impediria um bom acesso de sangue ao rim, induziria a uma produção aumentada de renina, e isso levaria esse paciente a um quadro de hipertensão arterial. Ok? Então eu volto a fazer uma fala assim, olha, lembra lá na parte de circulatório, quando nós falávamos da carótida, que eu mencionei aquela história, né, do seio carotídeo, que tinha lá os baroceptores que controlavam a pressão arterial. Agora aqui nessa outra aula, ó, eu tenho então essas células justaglomerulares que também vão interferir no controle da pressão arterial. E qualquer mudança na estrutura da artéria renal pode definir a chegada de mais ou menos sangue. E isso vai Professor, influenciar a pressão arterial do indivíduo. Oi. a renina ela vai agir a curto prazo no aumento da pressão, né? A renina ela vai agir a longo prazo. A longo? A longo. O que atua a curto prazo quando você fala assim, olha, tem uma resposta a curto prazo da pressão arterial. Pensando mais na parte do sistema nervoso. A longo prazo, aí vem o rim. Agora, se você estiver pensando, Silvio, talvez você tenha ouvido algum comentário assim, do sistema renina-angiotensina, né? Quem vem primeiro? Qual seria o primeiro elemento deflagrado? Aí sim a renina. Mas no controle a longo e a curto prazo da pressão, a renina seria parte do longo prazo. Tudo bem? Porque ela vai produzir renina, ela tem que ser transformada em angiotensina 1, depois angiotensina 2, aí depois a angiotensina 2 tem que ir até a glândula suprarrenal para que ela secrete a aldosterona, e aí então a angiotensina 2 mais a aldosterona vão influenciar para que você consiga ter a hipertensão, não é? Angiotensina 2 fazendo vasoconstrição e a aldosterona reduzindo a filtração renal. Tudo bem? Então, isso tudo aí leva um tempo. Por isso que é um controle a longo prazo da pressão arterial. Então, assim, qual que é o objetivo da gente estar falando nesse assunto agora? Muitas vezes nós vamos ter pacientes hipertensos procurando pelo serviço médico, não é? E é muito importante que o médico ele consiga ter um diagnóstico da causa da hipertensão. E isso muitas vezes acaba não sendo feito. Trata-se os sintomas, que é a hipertensão, mas não trata-se a causa. Né? Então seria muito importante, num paciente hipertenso, que fosse avaliado a integridade da carótida e a integridade agora das artérias renais, para dar um entendimento se os elementos anatômicos que avaliam a pressão arterial e influenciam diretamente nela, se eles estão conseguindo atuar de maneira adequada. Ok? Então, uma placa de ateroma lá na região da carótida podia alterar a pressão. Agora, uma placa de ateroma aqui na artéria renal também pode gerar quadros hipertensivos. Tá bom? Então, isso deveria ser avaliado, deveria ser verificado. Da mesma maneira que nós falamos lá no coração, né? Que isso poderia ser tratado, né, através de uma angioplastia, aqui também, ó, eu tenho lá a passagem de um balonete, né? Eu tenho a colocação de um stent para você poder fazer o tratamento dessa região, né? Se isso não for possível, né, se o médico que está avaliando o caso entender que isso não é possível, então aí terá de ser feito um procedimento cirúrgico aberto, né, uma invasão maior para conseguir liberar essa artéria renal. Mas em grande parte das vezes é possível fazer esse tratamento com um balão e, se necessário, a colocação de um stent na artéria renal. Quando isso é feito e o fluxo sanguíneo é liberado nessa região, normalmente o procedimento ali, a situação de hipertensão arterial, ela tende a se resolver, ok? Então esse detalhe aqui é importante para vocês se lembrarem
na hora que estiver recebendo um paciente hipertenso, né? Se tem alteração da artéria renal ou da carótida, né? Ou se não é nenhum desses elementos que estariam causando aí o quadro hipertensivo. Tranquilos? A partir daí, nós entramos numa circulação, né, ou numa vasculatura renal interna, né? Então, imagine aqui a artéria renal indo em direção ao hilo, né? Podendo entrar através do hilo como artéria renal, ou podendo sofrer uma ramificação antes, liberando artérias chamadas de segmentares, tá bom? Então, uma artéria segmentar é uma artéria que segue a um segmento do rim. Eu tenho um segmento superior, que é lá no polo superior, um segmento inferior, que fica aqui no polo inferior do rim, e aí na face anterior e posterior eu tenho outro segmento. Então, na face anterior eu tenho um segmento antero-superior e um segmento antero-inferior. E na face posterior eu tenho apenas o segmento posterior. Então, para cada segmento deste, eu preciso enviar uma artéria segmentar. Tudo bem? Então, da artéria renal, surgem artérias denominadas segmentares. Então, Professor, Sim? ai, desculpa interromper. Repete, fazendo favor de novo o segmento. Sim, eu disse assim, olha, que o rim, ele vai conter assim, ó, aqui no polo superior, ó, um segmento superior. Aqui no polo inferior, ele vai ter um segmento inferior. Isso faz com que reste aqui, ó, vamos fazer uma marcação aqui. Olha só. Um espaço central. Na face anterior, eu vou dividir esse espaço aqui ao meio, ó. Então, eu vou ter aqui, ó, um segmento antero superior e um segmento antero inferior. Ok? Então, além do segmento superior e do segmento inferior, eu tenho um segmento antero superior e antero inferior. Isso na frente do rim, na face anterior dele. Na face posterior, eu vou ter um segmento chamado de segmento posterior. É como se nós não tivéssemos isso daqui, ó. Essa divisão na face posterior, né? Não tivéssemos essa divisão, e tudo isso fosse chamado de segmento posterior. Isso numa visão posterior. Ok? Então, para cada segmento, ou seja, para cada compartimento do rim, nós vamos precisar de uma artéria segmentar. Então, quando nós estamos lá na artéria renal, eu preciso me lembrar disso, né? A artéria renal, ela vai se ramificar em artérias segmentares. Então, cada artéria dessa que você está vendo aqui, ó, é uma artéria segmentar. Eu tenho a artéria renal produzindo as artérias segmentares. As artérias segmentares, vocês vão encontrá-las em algum momento externamente ao hilo, quando elas se ramificam precocemente. Outras vezes, depois da região do hilo. E elas vão se organizar na região do seio renal. Lá onde eu encontro cálice maior, cálice menor, pelve renal. E elas vão até a região ali, olha, próxima às pirâmides. Tá vendo? A artéria segmentar segue em direção às pirâmides. As pirâmides estão aqui, ó. Quando elas chegam próximo das pirâmides, elas se ramificam e produzem uma artéria que segue de cada lado da pirâmide. E ela vai ser chamada de artéria interlobular. Então, a artéria renal produz a segmentar. A segmentar produz a interlobular.
E as interlobulares, elas seguem aqui, olha, de cada lado da pirâmide. Esse tecido que está aqui, ó, é chamado de coluna renal entre as pirâmides, tá vendo? Então é mencionado assim, que as artérias interlobares se localizam nas colunas renais, que é um tecido que se localiza entre duas pirâmides. Então, olha lá, as artérias interlobares se localizam nas colunas renais, que seria o quê? Um tecido encontrado entre as pirâmides. Então, elas estão transitando aqui, ó, de cada lado da pirâmide, ó. Quando elas se aproximam da base da pirâmide, elas fazem uma curva, um arco, e passam a ser chamadas de artérias arqueadas. Então, as artérias arqueadas, elas estão transitando próximo à base da pirâmide. Ou seja, naquela linha entre a medula renal e o córtex renal. Então, aqui nessa figurinha aqui, ó, essa parte aqui, ó, é uma arqueada, ó. Ok? Uma interlobar aqui, fez a curvinha arqueada. E dessas arqueadas, surgem uma outra artéria agora menor, né, é a menor de todas, que são as artérias interlobulares. São essas ramificações aqui, ó. Todas essas aqui, ó. Professor, o senhor se referiu às artérias interlobares, como está escrito no desenho, Sim. como interlobulares anteriormente. Eu desconsidero? Sim, sim. Se eu disse isso, desconsidera. Interlobares são ramos, são ramificações da segmentar, se localizam na coluna renal, que é um tecido que se encontra entre as pirâmides. Portanto, elas seguem aqui de cada lado das pirâmides, ó. Das interlobares se originam as arqueadas, que contornam aqui a base da pirâmide, e das arqueadas produzem as interlobulares, que são essas fininhas aqui, ó. Ok? Eu vou fazer um desenho aqui, olha, e vocês acompanhem comigo aqui, ó. Este vaso aqui, pessoal, ó, vindo para cá, ó. Que vaso é este aqui, ó? Como é que é o nome deste vaso aqui, vindo em direção à pirâmide? Artérias interlobares. Não, esta que está vindo em direção à pirâmide é uma artéria segmentar. Ok? Aí dessa artéria segmentar, nós vamos fazer uma ramificação que vai se comportar assim, ó. Segue aqui assim, e a outra para cá, ó. Como é o nome dessa amarelinha aqui? Interlobares, essa. Interlobares, isso. Aí dessas interlobares surge essa outra, ó, que faz a curva aqui, ó. Como é que é o nome desta aqui? Arqueadas. Essas são as arqueadas. E dessas arqueadas surge agora, então, vamos colocar essa cor aqui, ó. De um lado aqui, do outro também, que são as artérias Interlobulares. interlobulares. E dessas artérias interlobulares
nós vamos, então, produzir arteríolas, chamadas de aferentes. Essas arteríolas aferentes, vou puxar uma aqui, ó. Arteríolas aferentes, elas vão fazer um... Qual que é o tamanho da objetiva para enxergar isso? Oi? Qual que é o tamanho da objetiva do microscópio para enxergar isso aí? Pelo menos umas 40. E aí, então, você vai fazer, então, toda uma tortuosidade, onde você vai construir ao redor dessas aferentes aquilo que nós chamamos de cápsula de Bowman aqui, ó. Okay? Então, quem entra são as arteríolas aferentes e quem sai são as eferentes. E aí você vai fazer isso aqui, né? Outro emaranhado aqui, e aí elas saem aqui assim. Ok? Então, a circulação renal, ela vai ser dessa forma, ó. Entra uma artéria renal, deixa eu trocar aqui. Entra uma artéria renal, ela produz as artérias segmentares, logo depois produz as interlobares, as arqueadas, as interlobulares, as arteríolas aferentes, que entram na cápsula de Bowman, e as arteríolas eferentes, que deixam a cápsula de Bowman. Então, é neste trânsito, né, de arteríola aferente para eferente que a cápsula de Bowman vai, então, fazer o processo de filtração renal. Tá bom? Então, essa é a estruturação anatômica dessa parte vascular interna aqui no rim. Ok? Aqui de novo, ó, mesmo componente arterial, né, com as denominações. A diferença desse slide para o anterior é que aqui ele coloca as veias também, tá vendo? Ó? E todos os lugares onde você tem uma estrutura arterial, você vai ter uma estrutura venosa de mesmo nome, ó. Então, nós temos a artéria renal com as artérias segmentares, interlobares, arqueadas, interlobulares. Da mesma forma, as veias, veias interlobulares, veias arqueadas, veias interlobares, veias segmentares e veia renal. Tá bom? Segue a mesma nomenclatura. A artéria indo e a veia vindo, fazendo a coleta do sistema da parte venosa. Okay? Aqui dá para você ter uma percepção na figurinha, né? Ó, das artérias interlobulares com as arteríolas aferentes, né? Ó, e aqui a formação do glomérulo, né? Região lá do néfron. E aí a gente finaliza a parte do rim, começa a falar de ureter. Tranquilos? Muito bem. Para a gente poder falar, então,